E aí, turma? Tudo bem? No oitavo ano, esses tempos aí de quarentena, de coronavírus, a gente está... Nosso bate-papo será assim, via vídeo, né? Eu queria que vocês pegassem o livro de vocês, tá? Na página 94, a gente vai começar a estudar agora o capítulo 3, e tem como tema aí, a gente vai trabalhar alguns textos falando sobre a biografia, tá? É um relato de vida pessoal. Biografia geralmente é um texto que a gente lê por aí, é um texto que fala da vida de alguém, uma vida biográfica, o que fez, o que deixou de fazer, tá? Mas isso a Eveline vai trabalhar melhor com vocês, tá bom? Nesse capítulo, na área de língua portuguesa, a gente vai trabalhar a questão das vozes verbais, o agente da passiva, palavras parônimas. Vai estar estranhando, o que é isso? Calma. Nesse primeiro momento, eu quero só que vocês acompanhem aí com o livro de vocês, o texto que se encontra na página 96, logo em seguida, tá? Que fala sobre Fernando Pessoa. Bem aqui do lado, que antes de começar a ler, é bom a gente dar uma lidinha aqui, ó, que fala da biografia, essa biografia aqui, esse texto fala da biografia de Fernando Pessoa, tá? Um homem de vários poetas, e que teve uma seleção de poemas e comentários de Rosana Meira. O livro compõe coleções, o autor de sua obra tem como objetivo trazer ao leitor textos, né, de poetas clássicos da literatura portuguesa, no caso, a linguagem muito acessível, tá, para um público jovem. Aí a intenção de ter uma linguagem mais acessível. Mas acompanhe a leitura aí no seu livro, tá? Vá acompanhando, vá marcando aí o que você achar importante. Fernando Pessoa, o homem. No dia 13 de junho de 1888, em Lisboa, nascia Fernando Antônio Nogueira Pessoa, filho de Joaquim Seabra Pessoa e Maria Madalena Nogueira Pessoa. Aos 5 anos de idade, fica órfão de pai. A mãe casa-se 2 anos depois com o comandante João Miguel Rosa, com quem vai morar em Durban, na África do Sul. Lá, Fernando Pessoa conclui a formação básica em instituição católica irlandesa. Ainda no período escolar, Pessoa demonstra grande habilidade com as letras, o que veio a influenciar sua vida posteriormente. Além de um dos mais importantes poetas de língua portuguesa, ele foi editor, astrólogo, publicitário, jornalista, empresário, tradutor e crítico literário. Ganha destaque na escola pelos seus escritos, chegando mesmo a receber algumas premiações estudantis. Tal aptidão, no entanto, não assegura confiança nas relações interpessoais. Por quê? Porque ele era uma pessoa tímida, solitária e introspectiva. E será através da criação dos seus heterônimos que Fernando Pessoa liberará sua necessidade de diálogo. Heterônimos, aqui, só para a gente abrir um parênteses, foram poetas que ele criou com nomes, data de nascimento, data de falecimento. Ele criou um personagem com escritas diferentes dele. Muitos dos seus heterônimos só foram descobrir que era ele que escrevia depois que ele morreu. Então, a habilidade que ele tinha com a escrita. Seus primeiros poemas datam de 1901. Escrito em inglês, Pessoa cursou a Faculdade de Letras em Lisboa, abandonando o curso em 1907. Publicou estudos e críticas na revista Águia e fundou a revista Orfeu, tida como marco inicial do modernismo português. Nesta última, na revista Orfeu, ele publicou com o heterônimo de Álvaro de Campo os poemas Opiário e Ode Triunfal, que foram bastante criticados naquela época. Em 1935, Pessoa começou a apresentar sérios problemas de saúde, provavelmente consequência do consumo excessivo de álcool, vindo a falecer prematuramente em 30 de novembro desse mesmo ano. A obra de Fernando Pessoa é extensa e considerada uma das mais significativas da língua portuguesa. Classificado por muitos como modernista,
Sendo um dos fundadores do modernismo português, Pessoa não pode ser entendido apenas por esta rotulação literária. Do conjunto de sua obra destacam-se as poesias assinadas com os heterônimos, sendo eles Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis, e menos conhecido Bernardo Soares. Essas obras escritas com o nome de outras pessoas demonstravam influências de outras vertentes literárias, como o classicismo. Em vida, publicou apenas um livro de poesias em língua portuguesa, usando o próprio nome Fernando Pessoa. Foi o livro A Mensagem, publicado no ano de 1934. Essa obra de teor patriota reúne vários poemas sobre grandes personagens históricos portugueses. As demais composições, que compreendem textos críticos, teóricos e filosóficos, cuja temática diversifica-se em religião, esoterismo, foram divulgadas de maneira esparsa, boa parte nas revistas literárias. A exemplo da Orfeu, precursora do movimento modernista em Portugal. Também publicadas em periódicos ou colaborações como colunistas em jornais da época. Outros escritos pessoanos foram reunidos póstumamente, visto que nosso poeta armazenava bastante material avulso, pois, segundo ele mesmo, todos os seus escritos foram inacabados. As várias faces de Pessoa. Os poetas criados por Fernando Pessoa ultrapassam os limites da mera atribuição autoral e se constituem personagens inteiros, cuja profissão, ideologia, princípios, conflitos e história de vida são bem demarcados. Assim, seria impensável falar sobre Fernando Pessoa sem assegurar a proporcional importância às suas outras faces, que são os seus heterônimos. A relevância desses poetas personagens dá-nos a principal, principalmente pelo fato de que Pessoa publicou mais obras assinadas por seus heterônimos do que propriamente com seu próprio nome. Dessa forma, não bastasse toda a diversidade da personalidade pessoana, alguns posicionamentos são diversos e conflitantes, ao ponto de não caberem em si mesmo, ou não serem passíveis de reunirem-se numa única identidade. E os heterônimos vêm à tona como as entidades autônomas com data de nascimento, como eu havia dito, falecimento e causa de morte. Esses heterônimos estão sempre dispostos a dialogar, criticar, de forma indireta ou explícita, influenciar, rechaçar e até invalidar o trabalho de seus pares, em uma convivência esquizofrênica, cujo resultado proporcionou enriquecedor material para nós leitores. Os três heterônimos, aqui um resumo bem breve que o texto dá, começando com Alberto Caeiro. Alberto Caeiro é um dos principais heterônimos de Fernando Pessoa. Seu perfil é camponês, filósofo, embora não admitisse, defensor da vida simples e bucólica. Nascido em Lisboa, não teve quase educação formal, apenas a instrução primária, e órfão de pai e mãe, morreu tuberculoso. Sua poesia apresenta uma busca pela simplicidade, pela naturalidade do ser. As coisas, para ele, deveriam ser vistas de modo objetivo. Para ele, pensar não é compreender, é ver, e ver é conhecer o mundo. Poeta da natureza, sua poesia apresenta o verso livre de rima, de outros detalhes que as poesias antigas tinham, utilizando o estilo mais coloquial, mais espontâneo, mais próximo do falar das pessoas. Álvaro de Campos é um engenheiro futurista, inconformado com o presente, extremamente alterado pela velocidade, atrelado à questão da velocidade, por vezes assumindo uma postura de descrença em tudo. Seus poemas são escritos em verso livre e também em rimas. Ricardo Reis é médico, defensor da monarquia, clássico moderado ligado à natureza e aos ideais pagãos. Nasceu na cidade do Porto, estudou em colégio jesuíta e viveu no Brasil. Seus poemas apresentam uma busca pelo equilíbrio, refletindo sobre temas como a morte, única certeza da vida, os prazeres da existência,
retomando um pouco a ideia do carpe diem. Carpe diem é uma expressão latina que quer dizer aproveite o dia, aproveite o momento, e recusa-se a amar. A conformidade perante a vida, sua linguagem apresenta elementos clássicos, certa erudição e precisão, sem nenhuma espontaneidade. Então, tu percebestes aqui que Fernando Pessoa foi um poeta de diversas faces, onde as 3 faces mais famosas são Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis, onde ele pôde explorar diversas vertentes, diversos temas. Então ele se esconde atrás de um heterônimo, ele usa um heterônimo para falar daquilo que ele achava daquele determinado assunto. No Alberto Caeiro, por exemplo, aquele poeta que retrata mais o campo, que vive no campo, vai retratar um pouquinho dessa vida bucólica. O bucolismo é aquela vida do campo, sem muito ter o que fazer, sem internet, né? Vivendo uma vida mais simples. Tá? Já Álvaro de Campos não, é um cara mais futurista, mais ligado às coisas do futuro, a temas relacionados ao urbano, à cidade e tal. Já Ricardo Reis, o médico, era uma coisa mais pagão, que dizia que devemos aproveitar mais o dia, mais a vida, o carpe diem, né? E também mais, a gente pode dizer assim, mais realista, onde ele fala que a única certeza que a gente tem é a morte. Então isso é uma breve biografia, ou seja, é um estudo da pessoa, do que ele fez. Claro que a biografia mesmo é muito mais ampla, né? O livro é muito mais amplo, aqui a gente só tem um trecho da obra, da biografia de Fernando Pessoa. Tá? Algumas palavras interessantes que apareceram aqui, da qual não pertence ao nosso vocabulário, estão aqui relacionadas no dicionário. Tem a palavra heterônimo, que é um personagem fictício, tá? Criada por escritores para poder falar aquilo que os diversos temas. O classicismo é uma doutrina ou uma tendência que se funda no respeito da tradição clássica. Isso a gente vai estudar quando vocês chegarem lá no ensino médio. No primeiro ano do ensino médio a gente estuda um pouco o classicismo, né? Que é o resgate das coisas clássicas greco-latinas e tal. Okay? A palavra esparsa, quer dizer espalhada, e póstumamente é uma obra póstuma, é uma obra posterior à morte, ou seja, foi publicada depois que o poeta morre. Tá? Aqui tem uma partezinha aqui na página 98, em laranja, que diz assim, aprenda mais. Assim, é importante não confundir pseudônimo com heterônimo. Tá? Pseudônimo, ele vem do grego, quer dizer um nome falso, um apelido, tá? Sobre o qual alguém se oculta. Isso aconteceu em algumas poesias de um outro período chamado arcadismo, em que o poeta usava outro nome nas suas poesias. Isso é um pseudônimo, se esconde atrás de um nome. Já o heterônimo não, o heterônimo ele vai além, porque é outro nome, é outra personalidade, tá? Outra individualidade, algo diferente do Criador. Ou seja, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis eram diferentes, pensavam diferente do Fernando Pessoa, quando escrevia por ele mesmo. Isso é um heterônimo, tá? Então, o criador do heterônimo é chamado de ortônimo. Apenas algumas curiosidades aqui dentro do texto a mais, tá? Eu queria que vocês, depois dessa leitura, pegassem o livro e fizessem para mim aí essa atividade referente ao texto, que começa na página 100, tá? E vai até a página 102, tá? Que é a questão 1 até a questão 7, envolvendo a letra A, B e C. Façam essa atividade. Da próxima vez que a gente estiver aqui juntos falando, eu vou corrigir a atividade, você faz a correção direitinho. Aproveite esse tempo livre que você tem em casa. Não faça mais, faça só essa aqui e depois em outras videoaulas a gente vai passando outras atividades para que vocês façam em casa. Tá ok? Então a gente se encontra na próxima aula para a gente fazer a correção. Um abraço.